Oi, somos Andressa Catiussi, Daniela, Luiz e Muriel. Falaremos sobre diabetes. O diabetes é uma doença crônica em que o corpo não produz a insulina suficiente ou não consegue utilizá-la adequadamente, tornando os níveis glicêmicos altos no sangue. As células beta do pâncreas são responsáveis pela síntese e secreção da insulina, que é liberada no sangue quando os níveis de glicose estão altos. A glicose é fonte de energia do nosso organismo. É adquirida pela alimentação. O organismo, conforme a necessidade, determina se irá usá-la ou armazená-la. O diabetes tipo 1 é uma doença autoimune em que o pâncreas para de produzir a insulina. Ela costuma aparecer durante a infância, adolescência e às vezes na fase adulta. Pessoas que apresentam essa doença necessitam tomar insulina diariamente para controlar a glicemia. Essa doença pode interferir no crescimento e desenvolvimento das crianças, porque afeta os níveis de glicose no corpo, sendo que o nosso organismo precisa de glicose para o bom funcionamento. Alguns sintomas do diabetes tipo 1: muita sede, aumento de apetite, urina em excesso, cansaço rápido e fraqueza, emagrecimento sem causa aparente. Temos também a diabetes tipo 2, uma síndrome metabólica de origem múltipla. O aumento dos casos de diabetes está associado a fatores como rápida urbanização, transição nutricional, estilo de vida sedentário, excesso de peso, envelhecimento populacional, podendo também ter origem genética. Fatores como baixo desempenho do sistema de saúde, pouca conscientização da população geral e dos profissionais de saúde e início insidioso dos sintomas ou progressão levam ao desenvolvimento de complicações da diabetes. Cerca de 50% dos casos de diabetes em adultos não sejam diagnosticados e 84,3% dos casos de diabetes não diagnosticados estejam em países em desenvolvimento. E como a diabetes acontece? Para a manutenção estável da glicose plasmática em jejum, dependemos da relação do ciclo fechado de autorregulação entre o fígado, os tecidos periféricos e as ilhotas pancreáticas. Alguns hormônios regulam a produção hepática de glicose e, em quantidade adequada de insulina, o próprio nível de glicose pode regular a liberação de glicose hepática. O papel da insulina é reduzir a glicemia, permitindo que a glicose presente no sangue possa entrar nas células para ser usada como fonte de energia. A falta ou inabilidade da insulina de efetuar corretamente os seus efeitos causam um aumento na glicemia. Ao longo do tempo, o pâncreas perde a capacidade de produzir insulina suficiente para metabolizar a glicose, causando resistência, obrigando o pâncreas a produzir ainda mais insulina. A obesidade é um fator que agrava ainda mais os casos de diabéticos, pois o excesso de gordura dificulta a ação da insulina, causando a resistência insulínica, uma das causas de hiperglicemia. O diabetes é uma doença silenciosa. Muitas vezes a pessoa já está com os níveis glicêmicos alterados há anos até se obter o diagnóstico de diabetes. Para o diagnóstico da doença, são realizados exames laboratoriais, como glicemia em jejum, TOTG, onde se realiza a ingestão de 75 gramas de glicose dissolvida em água, coleta-se uma amostra em jejum e outra coleta após 2 horas da ingestão da mistura. E também hemoglobina glicada, mostra os níveis glicêmicos dos últimos 3. De acordo com as diretrizes da Sociedade Brasileira de Diabetes, a conduta nutricional estabelecida é: o paciente deve consumir de 45 a 60% de alimentação diária de carboidratos, 15 a 20% de proteínas e 20 a 35% de lipídios. Orientações e recomendações: fracionar as refeições entre café da manhã, almoço, jantar e lanches entre os intervalos. Diminua o consumo de fontes de carboidratos, como batata, farinha, pão, biscoito, massas, tortas, e prefira alimentos em versões integrais e com moderação. Evite a ingestão de alimentos doces, refrigerantes e alimentos industrializados. Substitua o açúcar por adoçante. Aumente o consumo de fibras. Consuma diariamente verduras e legumes no almoço e jantar. Prefira gorduras boas como azeite de oliva, abacate e castanhas.
O consumo de frutas é importante, porém não exagere nas quantidades, pois também apresenta o açúcar da fruta. Orienta-se fracionar as frutas em horários intercalados. A ingestão de bebidas alcoólicas é liberada somente pelo médico, pois pode provocar hipoglicemia. Outra sugestão importante é manter o peso ideal. O controle do peso é fundamental para a regulação do diabetes. A mastigação também é importante, pois auxilia na sensação de saciedade. Mastigar bem e saborear os alimentos ajuda também na digestão. A prática regular de exercícios físicos também contribui para a regulação do peso, bem como o controle do diabetes. Além disso, a prática regular de atividade física melhora o sono, evita doenças cardiovasculares e melhora a disposição no dia a dia. Não necessariamente precisa ser feita na academia, pode ser ao ar livre, caminhadas ou algum esporte preferido, mas sempre lembrando que deve ser feito com a orientação de algum profissional.